Sejam bem-vindos à aula de prevenção e combate a incêndio. Eu sou o Arno, vou estar com vocês nesta aula. Já atuei como brigadista particular, sou técnico de segurança do trabalho há mais de 10 anos e vou estar passando o conteúdo dessa aula aqui para vocês, procurar ser bem sucinto nos assuntos, explicando de uma forma simples e objetiva. Então, quais são os assuntos que serão passados nessa videoaula? Tá? Entenderemos nessa aula sobre a teoria do fogo, propagação do fogo, classes de incêndio, métodos de extinção, agentes extintores, equipamentos de combate a incêndio, equipamentos de detecção, alarme e comunicação, e falaremos aqui também sobre o abandono de área, que seria a evacuação de área. Fatores de êxito na prevenção de incêndio. Como nos prepararmos previamente? Estar em dia com os documentos do bombeiro. O que seria esses documentos do bombeiro? Quando você vai abrir uma empresa, você precisaria ter um alvará do bombeiro, que dependendo do estado, é chamado como ABITS. Então seria o alvará do bombeiro. Como estar em dia com essa documentação? Para você poder solicitar essa documentação inicial, para você poder abrir a tua empresa e estar com o documento do bombeiro em dia, primeiramente você deve contratar um engenheiro, de preferência engenheiro mecânico. Ele tem como uma atribuição fazer o projeto da parte hidráulica da tua empresa. Então, no caso, se precisar colocar hidrantes, ele já pode fazer também esse projeto que seria a parte ali dos hidrantes, Então, quando você vai instalar hidrantes na empresa, não necessariamente é só colocar tubulações e colocar que passe essas tubulações em todos os setores. Você precisa saber quais são os locais corretos que necessitam ter as válvulas de abertura ali, a saída das tubulações. Então, onde você vai engatar a mangueira, onde vai ter as caixas, de onde está os rolos de mangueira. Então, às vezes, depende do setor, pode ser que tenha necessidade de ter 3 caixas de hidrante, 4, depende da grandeza da sua empresa. E o que acontece muito hoje em dia nas empresas? Existe um projeto já pronto do preventivo de incêndio, que é do galpão. Vamos dizer que você quer abrir uma empresa e você está alugando uma sede. E nessa empresa que você está alugando, já possui extintores nas paredes, hidrantes, descidas de caixa de hidrante, já estão localizadas em locais que já estava pronto isso, vamos dizer, porque era de uma outra empresa. Quando você alugou essa sala para você, esse galpão para você, já existe o preventivo de incêndio lá já instalado. Eu posso usar esse preventivo de incêndio para mim e não tem necessidade de eu fazer um projeto do preventivo de incêndio, porque já existe lá no meu ambiente de trabalho. Quando eu aluguei a sala, já tem lá hidrante, já tem extintores, então eu não preciso fazer um projeto preventivo para minha empresa? Sim, você precisa fazer um projeto específico para o seu CNPJ. O que precisa ser entendido é que o preventivo de incêndio ele é por CNPJ. Então, quando você alugou uma sala, está entrando nesse ambiente os riscos ocupacionais do seu estabelecimento. E tem muita gente que às vezes pensa assim, eu vou alugar um galpão, esse galpão já tem lá todo o preventivo de incêndio, já tem hidrante, já tem extintores lá, eu vou alugar e isso já está tudo pronto. Já existe a instalação de hidrantes, tudo lá nesse galpão. O que deve ser verificado é o dimensionamento correto, onde vai ficar os extintores, onde vai ficar a luminária de emergência, onde vai ficar placas de saída, rotas de fuga, às vezes porta anti-chama. E você deve verificar isso, você deve solicitar que um engenheiro mecânico ou engenheiro de segurança do trabalho, que ele faça esse projeto do preventivo de incêndio, fazendo o dimensionamento desses equipamentos. Então, eu já tenho um CNPJ,
vou alugar um galpão, mesmo que já tenha um preventivo de incêndio lá, para resumir, né? Eu preciso fazer o meu projeto da minha empresa. Aquele projeto era do dono do galpão, vamos dizer. Agora eu preciso fazer um em nome da minha empresa. Que esse dimensionamento de extintores é de acordo com a classe de riscos que há no ambiente de trabalho. Então o engenheiro vai avaliar se você trabalha com produto químico. Um exemplo, você trabalha com álcool, gasolina, né? Tem tanques de material inflamável. Não adianta você ter só extintores de água, ter só hidrante, porque isso, quando você lançar água sobre um inflamável, você está espalhando porque como é líquido, né? Quando você lançar água, esse inflamável vai, como ele é por questão de densidade, né? Desses agentes, o material combustível vai subir e vai ficar pela parte superior da água, né? Se você jogar água em cima de um inflamável, e ele vai espalhar mais ainda o incêndio. Então você deve estar verificando qual é o agente correto para ter, de acordo com o ambiente de trabalho ali, de acordo com os riscos que a sua empresa oferece. Tá? Então tem que se ter muito cuidado com isso. Então, toda empresa, a partir do momento que você abrir um CNPJ, mesmo alugando um galpão, você deve solicitar que seja feito um projeto preventivo de incêndio, de acordo com os riscos da sua empresa. Quem vai fazer isso, normalmente, é um engenheiro mecânico, um engenheiro de segurança do trabalho, que ele vai fazer essa adequação, verificando o dimensionamento, onde deve ficar cada tipo de agente. Dependendo do setor, pode ser que tenha necessidade de ter extintor de pó químico, pode ser que naquele setor a necessidade é um extintor de CO2, extintor de espuma. Tá? Então, é verificado de acordo com os riscos criados pela empresa que alugou a sede. Então, existem equipamentos que devem estar em dia também, né? Então, eu preciso estar verificando se o extintor está recarregado, se existem mangueiras lá na caixa de hidrante, se existe a chave para você estar fazendo a conexão da mangueira uma com a outra quando tiver necessidade, né? Então, você tem que estar em dia, né, com os equipamentos, com a documentação e também estar inspecionando. O correto é estar inspecionando equipamentos do preventivo de incêndio semanalmente. Então, quem que vai fazer essa inspeção? A pessoa que participou por treinamento específico, que ela sabe como fazer a inspeção. Então, nesse treinamento que estamos fazendo agora, você vai aprender o que você deve cumprir aí no quesito combate a incêndio, tá? Na questão de inspeções, documentações, o que você precisa ter em sua empresa. Tá? Então, depois que o engenheiro fez esse projeto do preventivo de incêndio, ele deve ir na empresa e estar avaliando, né, a questão da instalação disso. Se está instalado realmente no local correto que ele indicou no projeto, se são os equipamentos que realmente ele solicitou, os equipamentos que estão nessa empresa, ele vai verificar também a questão do funcionamento, se esse equipamento está funcionando. Tá? Então, o correto não é só fazer o projeto e entregar o projeto para a empresa, ele tem que ir lá inspecionar, fiscalizar o funcionamento, verificar se está tudo ok, tá? Conforme o que ele solicitou. E ele deve ir com um aparelho lá que vai ser para ele verificar a pressurização, se tem hidrantes, né? Na questão de saída da água nos hidrantes lá, né? Então, ele vai lá onde é que tem a saída do hidrante, vai abrir o registro lá e vai verificar a pressão, se é a pressão correta, conforme ele solicitou no projeto. Depois que ele fez essa fiscalização, essa inspeção nos equipamentos de preventivo de incêndio, todos, né? Aí ele emite um laudo dizendo que está em conformidade, conforme o projeto, e esse laudo é assinado, é emitido uma RT, né? E é levado a RT junto com esse laudo no Corpo de Bombeiro, onde o Corpo de Bombeiro pode vir e fazer a fiscalização com um bombeiro, né? Ir na sua sede, verificar se realmente está tudo correto. Aí depois disso é emitido o alvará do bombeiro, né?
Então existe todo esse processo para ter a documentação de liberação do bombeiro, que é o alvará, né? Então o engenheiro faz o projeto, verifica se está tudo ok, depois leva no corpo de bombeiro e vem um bombeiro fiscalizar para ver se realmente está tudo ok, depois que é emitido o alvará, tá? Quais são os tipos de equipamentos de preventivo de incêndio que eu posso ter na minha empresa? Os mais conhecidos são os extintores, existem vários tipos de extintores. Os mais comuns, né, é o extintor de pó químico, existe extintor de água, extintor de CO2, extintor de espuma, são os mais comuns. E existem várias grandezas aí na questão de quilos, né? Então vai ser solicitado de acordo com o projeto, qual a quantidade desse produto, vamos dizer, extintor aí, a quantidade em peso que deve ter e qual a distância de um para o outro no ambiente. O correto, se o extintor foi exigido que ele fique num local fixo na parede, vamos dar um exemplo, tem muita gente que tem costume de ir lá, eu não achei muito bonito esse extintor ali, eu vou colocar em outro local. Isso não é recomendável, pessoal, e na verdade isso pode dar até multa e ter alguns problemas administrativos aí futuros, se realmente um dia acontecer um incêndio ou algum agravante na empresa e verificar que o extintor não estava posicionado no local conforme o projeto, isso pode dar problema até no quesito criminal, por estar não cumprindo com o dimensionamento correto do que estava no projeto. Então, o correto não é pegar e tirar o extintor do local que é para ele ficar e estar mudando de local. Ele tem que ficar conforme a exigência que está no projeto ali, né? O que está no croquis ali do projeto. Depois a gente vai falar um pouco mais aí sobre os extintores, falar só sobre ele, né? Então a gente tem hidrantes que pode se ter num ambiente de trabalho, os extintores. Ali, quando se trabalha com os hidrantes, tem que ter rolo de mangueira, tem que ter a chave, tem que ter o bico lá, né? Dentro da caixa de hidrante. Deve-se fazer uma inspeção periódica, então deve-se ter ali, né, quais são os outros equipamentos que pode-se ter, que é considerado como preventivo de incêndio. Luminárias de emergência é considerado como preventivo de incêndio, faz parte do preventivo de incêndio. Placas de sinalização, proibido colocar materiais, placa dizendo que tem um extintor, botoeiras para disparar o alarme, né? A botoeira ela deve ser audiovisual. O que significa isso? Na parte de áudio seria que ela tem o sinal sonoro, né, o som, né, quando você dispara o alarme, e ela tem também a parte visual, que seria uma luz piscante, né? Então, quando a gente fala que a botoeira tem que ser audiovisual, quer dizer que ela tem que ter uma luz piscante e que ela deve ter o som, né, a parte sonora. Existe também a parte de sprinklers, que é aquele chuveirinho que eles chamam, né? Chuveirinho. Existe também no preventivo de incêndio a questão do controle de acesso, que muita gente não sabe, mas o controle de acesso à empresa também faz parte do preventivo de incêndio. Então, muita gente não sabe, mas quando alguém dispara o alarme da empresa, apertando na botoeira, né? Disparou o alarme, automaticamente deve destravar todas as portas que trabalham com magnético. Então, aquela porta que você precisa apertar num botão, né, para a porta destravar, que trabalha com um sensor magnético, essa porta tem que estar interligada à central de alarme. Então, quando você dispara o alarme, automaticamente todas essas portas com campo magnético vão destravar. Se existir também catraca, torniquete, aquelas catracas tipo torniquete, o braço da catraca deve cair para liberar a passagem para uma evacuação de área de emergência, né? Se existir cancela na empresa, a cancela deve abrir automaticamente quando é disparado o alarme. Todas as aberturas de portas, cancelas, catracas devem estar liberadas sempre quando é disparado o alarme. Então, isso tem que ser interligado ao sistema de preventivo de incêndio, no caso
a central de alarme. A central de alarme existem dois tipos mais comuns, que seria a convencional e a central de alarme endereçável. Então, a central de alarme convencional seria aquela que é uma caixa, né, normalmente pintada na cor vermelha, que a cor vermelha é a cor utilizada para o preventivo de incêndio. E nela existem várias luzinhas lá, várias luzinhas, que do lado dessa luz vai ter você pode colar uma etiqueta, que você cola a etiqueta e normalmente o pessoal escreve a caneta mesmo ali, qual é o setor que acendeu aquela luz. Então, só para entender um pouquinho mais sobre o preventivo de incêndio, muita gente tem costume de colocar ali escrito, né, cada luzinha que acende ali, está escrito ali, ou zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, naquela luzinha que o pessoal acaba não sabendo identificar aonde realmente está o incêndio, porque escreveram dessa forma. Tá? O correto é a pessoa escrever ali onde foi disparado o alarme e ali escrever realmente o que é o local. Vamos dizer que existe um projeto do galpão e no local onde é considerado o refeitório, escreveram zona 1, lá, que é o refeitório. Lá na central de alarme convencional vai estar escrito zona 1 lá, que seria o refeitório, por exemplo. Só que a próxima empresa que alugou esse galpão, aonde era o refeitório, ela fez o RH da empresa, fez a parte administrativa. Então, o correto é cada vez que entra uma empresa nova que alugou um galpão, ir lá na central de alarme, se já é existente a central de alarme, e pedir para que uma pessoa que tenha entendimento de causa, né, uma pessoa que trabalha com esse tipo de trabalho, de CFTV, que ele já trabalha com preventivo de incêndio, que ele vai lá e avalie para ele fazer o cadastro, vamos se dizer, né, colocar os nomes ali corretamente conforme os setores da tua empresa. Então, lá onde é que tem a botoeira número 1, lá que estava escrito zona 1, lá é o quê? Lá é no projeto, aquele local foi determinado como zona 1. Você vai lá e coloca com o nome do setor correto, tá? Então, vamos lá é o RH. Então, essa botoeira, quando alguém disparar ali, vai estar escrito RH lá naquela luzinha. Então, quando a brigada chegar até nesse local, que é a central de alarme, para verificar onde que disparou o alarme, vai estar escrito RH lá, ou setor de escritório, financeiro, e vai facilitar o entendimento para os brigadistas, né? Ou quem tem o treinamento de combate a incêndio, vai facilitar para ele ir até o local, porque o entendimento é mais simples. Tá? E quando só está escrito ali zona 1, zona 2, zona 3, envolve a pessoa precisar de um projeto para saber como que foi dimensionado essa zona 1, zona 2, zona 3, de acordo com o projeto. Então é muito mais fácil ir ali e fazer a configuração da central de alarme conforme os setores da sua empresa. Tá? Então no preventivo de incêndio existem vários tipos de equipamentos, né? Então a gente falou aqui sobre a central de alarme, sobre as botoeiras, sobre luminária de emergência, foi falado que tem necessidade, né, de ter extintores de acordo com o projeto, os hidrantes têm que fazer um teste lá anual, que seria para verificar a pressão do hidrante, né? Falando em hidrantes, existem duas formas, né, que o pessoal trabalha com hidrante, que seria por gravidade, que seria ter uma caixa d'água que por gravidade gera a pressurização, né, da tubulação, né, a pressão, né, da tubulação. E existe outra forma que seria você usar um motor-bomba, que é um motor a combustão, né, porque um dos procedimentos que a brigada de emergência, né, ou a pessoa que tem o treinamento de combate a incêndio, né, uma das atribuições dela é se vai fazer uma evacuação diária do ambiente, que o incêndio está sem controle, né? O correto é fazer evacuação diária o quanto antes e desligar a energia, né? Então, o desligar a energia é um dos primeiros procedimentos que um brigadista deve estar cumprindo. Muito cuidado na questão de se você tem andares onde você trabalha, se possui elevador, o correto, né, sempre está explicando para todos, numa evacuação diária,
nunca pegue um elevador. Se vai ser cortada a energia elétrica, corre o risco de dar uma pane no elevador e você pode ficar preso dentro do elevador, vamos dizer, até fazer esse resgate, né? Pode ser demorado aí e depende da situação, pode ser até fatal. O correto é descer pelas escadas mesmo. Então aqui foi falado sobre vários equipamentos aí do preventivo de incêndio, depois a gente vai estar detalhando mais a fundo sobre cada um, né? Que foi dado só um esboço, falado o que existe, né, de equipamento de preventivo de incêndio. E na questão aí de documentação, né, foi falado o procedimento inicial que deve se ter, né, que é fazer o projeto e solicitar que o bombeiro faça a vistoria dele para comprovar que está tudo ok, tá? Sinalização de segurança foi falado um pouco aqui, né? Seriam as placas, né, indicativas ali que existe equipamento do preventivo de incêndio, e também precisa você colocar placas onde é a saída de emergência da empresa, tá? E identificando onde é a saída de emergência e onde é o ponto de encontro, onde se um dia tiver necessidade de fazer uma evacuação diária, que esse pessoal seja levado até esse ponto de encontro e feita a verificação se todos os trabalhadores se encontram lá no ponto de encontro. Se ficou algum trabalhador ou um terceirizado para trás, a gente deve estar verificando a possibilidade de ir buscá-lo, né, ver o que houve, o que aconteceu. Então precisa ter necessidade de fazer uma contagem, vai ter um procedimento que vamos estar explicando mais à frente sobre isso, como fazer a evacuação diária. Todas as pessoas que trabalhem, né, que cuidem, né, desse setor, dessa área, quer dizer, né, de combate a incêndio, essa pessoa deve estar familiarizada com o ambiente, todos os ambientes de trabalho, e ela deve estar familiarizada com todos os equipamentos que existem na empresa para combate a incêndio, tá? Vamos dizer que numa empresa tem um trabalhador que ele opera uma máquina em específico, né? Vamos dizer em uma fábrica têxtil, então. A pessoa foi contratada como tecelão. Então, quando ela bate o cartão dela, ela vai direto lá para o setor de tecelagem. E ela não circula nos outros ambientes da empresa. Então, um dia dispara um alarme que é na próxima caldeira da empresa, que é um setor lá no fundo da empresa, onde ele nunca foi, ele não tem acesso lá. Então ele não faz nem ideia se lá vai ter hidrante, se lá vai ter extintor, e ele acaba não sabendo como ajudar muito naquele setor, pela questão dele não conhecer o ambiente. Então, quando a gente faz o treinamento aí de combate a incêndio, a gente sempre orienta que essa pessoa que tem um treinamento de combate a incêndio ou primeiros socorros, vamos dizer, que ele tenha acesso a todos os ambientes da empresa, para que ele conheça todos os ambientes da empresa, para ele saber como ajudar se um dia tiver necessidade. Ele precisa estar conhecendo todos os ambientes, até para ele saber quanto aos riscos que ele vai estar correndo indo para esse ambiente, se um dia ele precisar atuar para fazer um resgate de alguma vítima ou até para fazer um combate a incêndio ou um atendimento de primeiros socorros. Princípios básicos contra o fogo. Saber avaliar um incêndio. Então, uma das coisas que o brigadista, né, ou a pessoa que vai prestar o combate a incêndio precisa saber é a grandeza do incêndio. Então, o extintor, para que serve um extintor? Para princípio de incêndio. Começou o incêndio está de pequena proporção, eu vou ali, uso o extintor e extingo o incêndio. E tem muitas pessoas que não sabem ter essa noção, né? Às vezes o incêndio é de grande proporção, o fogo está saindo pela janela da fábrica e a pessoa quer ir com o extintor lá combater um incêndio. Então o extintor ele tem uso limitado, ele acaba, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, que se o incêndio é de grande proporção, o correto seria você simplesmente fazer a evacuação diária e salvar os seres humanos, né? Os trabalhadores. Então o que a empresa tem de mais importante em uma empresa são os trabalhadores.
Máquinas e equipamentos, a empresa pode ter um seguro, né, lá para maquinário, para o estabelecimento. O princípio, a grandeza principal de uma pessoa que tem o treinamento, né, de combate a incêndio, primeiros socorros ou brigada de emergência, é ter esse entendimento, que devemos salvar os trabalhadores, né, o ser humano ali, vamos dizer, e combater o incêndio também. Então, por isso que o importante é que na brigada tenha várias pessoas na brigada, ou pessoas que treinem combate a incêndio, que a empresa faça para várias pessoas na empresa. Porque às vezes uma pessoa está fazendo a evacuação diária, levando o pessoal para fora, outra pessoa pode precisar estar fazendo um primeiro socorros, e precisaria ter uma pessoa para estar lá combatendo o incêndio. Então, quando você faz o treinamento para uma pessoa só, o trabalho dela é limitado. Ou ela combate o incêndio, ou ela faz a evacuação diária, ou presta socorro a uma vítima. Então ela consegue fazer, fica meio limitado o trabalho dela. Então é importante, quanto mais pessoas tiverem essa capacitação, seria uma segurança melhor para as empresas. Para concluir aqui então esse primeiro assunto, né, vamos dizer assim, essa primeira aula, lembrando que sempre que tiver um incêndio, o correto, né, se for disparado o alarme, tiver um incêndio de pequena ou grande proporção, disparou o alarme, uma das primeiras coisas a se fazer é desligar a energia elétrica. Combater de imediato nos primeiros 5 minutos o incêndio, dar o alarme para chamar os brigadistas, né, se tem um grupo de pessoas para estar ajudando, e mesmo que o incêndio seja de pequena proporção, o correto é acionar os bombeiros, nem que você combata o incêndio e depois avise que você já conseguiu resolver, mas mesmo assim acione, porque um incêndio de pequena proporção, ele pode acabar virando de grande proporção em alguns minutos. Então é sempre importante, na dúvida, chame o bombeiro, na dúvida, quebre o vidro. O vidro que eu digo da botoeira de acionamento do alarme, tá ok?